Um tubarão colossal com 5 cabeças está solto e, para saciar sua fome, devorará tudo e todos que cruzarem seu caminho. E aí galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história de O Ataque do Tubarão de 5 Cabeças de 2017. Então preparem-se, é hora do recap. Graças a resíduos químicos despejados nos oceanos pelos humanos, um tubarão branco no Porto Rico desenvolveu um tipo de mutação genética extremamente incomum e bizarra. O animal nasceu com 4 cabeças enfileiradas e uma extra no lugar da cauda, um verdadeiro mutante. Para piorar ainda mais a situação, o bicho é muito maior que um tubarão branco comum e, graças ao seu tamanho exageradamente grande, o animal precisa de mais de 150 quilos de alimento por dia, totalizando 55 toneladas por ano. Mas para o desespero dos banhistas, o lanchinho favorito do tubarão demente é a carne humana. Na região onde o predador gigante costuma caçar, um grupo de pessoas está aproveitando as belíssimas águas claras para fazerem algumas fotografias numa lancha. Enquanto o grupo faz as fotos, um tubarão faminto está à espreita ali por perto, mas antes mesmo de ter a chance de fazer algo, é brutalmente devorado por um animal monstruoso com 5 cabeças. Na embarcação, uma das tripulantes vê a mancha de sangue na água e alerta o restante do grupo, que ao verem o imenso tubarão, correm para a beirada para tirar algumas fotos do animal, que começa a se aproximar em alta velocidade e devora todos os banhistas de uma única vez, um verdadeiro banquete de carne humana. Com o sumiço do grupo, as autoridades locais foram acionadas e, ao chegarem na lancha, o capitão da polícia, Sterling, começa a procurar pelas pessoas até que encontra uma câmera fotográfica ao lado de uma grande quantidade de sangue no chão. Tentando achar pistas, o oficial começa a olhar as fotos e parece que não há nada fora do comum, até que ele encontra algumas fotos bizarras de um tubarão mutante com 4 cabeças. Querendo checar se as fotografias são reais, o policial decide levá-las até o aquário da cidade e consultar a doutora Yost, uma bióloga marinha especializada em tubarões que está sendo observada por alguns estagiários enquanto opera um peixe. O oficial então pede para falar com a mulher, que após se limpar, caminha até a sala da direção, que é mais reservada para poderem conversar. Chegando lá, ele mostra as imagens do animal e pergunta para ela se seria possível algo como aquilo existir, ou se era algum tipo de montagem. Mesmo sendo uma raridade, a doutora Yost acredita que a foto possa ser real, mas é coagida por Marshall, o diretor do aquário, a falar que nunca havia visto nada parecido como aquilo, e a chance de um animal como aquele sobreviver até a fase adulta é mínima, pois em todos os casos parecidos que ela estudou, o tubarão morreu com poucos meses de vida. Depois de obrigar a mulher a mentir para os policiais, Marshall decide caçar o animal para colocá-lo em exposição no aquário, para atrair mais turistas e, por consequência, conseguir mais dinheiro. Mas como não conseguiria fazer isso sozinho, ele obriga a doutora e os outros biólogos estagiários a irem junto com ele caçar o tubarão mutante. A princípio, a equipe se recusa a participar da busca, mas depois de Marshall ameaçar seus empregos, dizendo que seriam demitidos caso não fossem, o grupo é obrigado a aceitar. Ao chegarem na região dos ataques, os estagiários preparam as iscas e começam a monitorar a atividade marinha, esperando algum tipo de sinal do peixe mutante, e depois de alguns minutos de um completo nada, Marshall diz a eles que deveriam ter trazido um cachorrinho para usarem de isca, pois com certeza atrairia a atenção do tubarão. Ah galera, pelo amor, olha que maldito demente. Depois de um tempo de espera, as iscas finalmente atraem um animal, que começa a nadar ao redor deles e come uma das câmeras de monitoramento. Mesmo com diversos sinais de que o tubarão mutante está por perto, eles não conseguem encontrá-lo, e após algum tempo à espreita, o tubarão pula no barco e abocanha um dos estagiários que estava próximo da beirada, puxando-o para a água e logo em seguida devorando seu corpo, começando pelas pernas. Com a morte do homem, a equipe desiste da caça e voltam para a costa. Ao chegar em terra firme, o capitão Sterling vai até os estagiários para coletar seus depoimentos. O grupo então relata que o animal que atacou seu amigo parecia com um tubarão, mas com diversas cabeças. Acreditando que esse ataque tem relação com um incidente com os banhistas do dia anterior, o oficial mostra a foto que foi tirada do animal e os jovens confirmam que realmente foi aquela criatura quem matou seu amigo. Com os depoimentos coletados, os policiais vão embora e Marshall aproveita o momento a sós com a doutora Yost.
para obrigá-la mais uma vez a continuar na caça do animal. Não satisfeito com a refeição, alguns minutos depois do ataque, o tubarão sanguinário começou a rodear um barco de pesca que está tentando pegar alguns caranguejos. O peixão maligno realiza diversas investidas com suas múltiplas cabeças na embarcação, fazendo-a virar e, como consequência, derrubando toda a tripulação na água, que são devorados em poucos instantes. No laboratório, Marshall tenta convencer os estagiários a voltar para a caçada, mas todos se recusam, porém mais uma vez são obrigados a participar para não perderem seus empregos, mas dessa vez o grupo acha melhor ir acompanhado por alguém com experiência nesse tipo de coisa, afinal eles são biólogos e não caçadores. A doutora Yost conhece alguém perfeito para isso e resolve chamá-lo para ajudar. Essa pessoa é o Ruivo, um caçador de tubarões experiente e bem preparado, com sonares e outros equipamentos como sedativos e arpões que irão auxiliar na captura do animal endiabrado. Enquanto o grupo se prepara para a caça em um recife de corais a alguns quilômetros de distância, pesquisadores estão em um mergulho fazendo relatórios sobre a redução da vida marinha na região, graças ao cianeto e outros compostos químicos, mas para o azar deles, o grupo está bem na zona de caça do tubarão mutante, e quando uma das pesquisadoras se afasta do grupo para analisar a parte de trás do recife, acaba sendo devorada brutalmente. Não muito longe dali, um grupo de turistas está fazendo um passeio pelas águas e observando a vida marinha, quando de repente uma enorme baleia jubarte surge próximo a eles. Encantados com um belíssimo animal, os viajantes começam a fazer diversas fotografias, mas são interrompidos quando o tubarão encapetado aparece e começa a atacar o mamífero gigante, matando-o com facilidade. Com medo do predador gigantesco conseguir virar a embarcação, o guia pega o rádio e solicita a ajuda da guarda costeira, e é atendido pelo capitão Sterling, que junta sua equipe e corre em direção ao local. Por estar sintonizado na mesma frequência, o Ruivo também recebe o pedido de ajuda no rádio, e acreditando que se trata do seu alvo, se dirige até o local para poder ajudar. Tentando atrair o animal, os estagiários começam a jogar iscas na água, enquanto o Ruivo prepara seu arpão com um localizador na lança. Com isso, caso algo dê errado e o predador fuja, ao menos conseguirão rastreá-lo e evacuar a área em que ele estiver. Ao mesmo tempo que os biólogos preparam tudo, o tubarão começa a bater na embarcação dos turistas, tentando virá-la, mas os viajantes conseguem chegar nas docas antes do pior acontecer. Assim que o barco para, os ataques também cessam e o animal some de vista. E note a cabeçona da cauda balançando loucamente, o tubarão já tá com labirintite absurda. Nesse exato momento, o capitão Sterling chega com alguns outros policiais e começa a procurar pelo tubarão, que ressurge repentinamente e começa a nadar na direção deles. Ao ver aquele baita trambolho gigante, os oficiais começam a disparar e, mesmo sendo fuzilado, o sushizão satânico consegue saltar para fora da água e abocanhar um dos policiais na doca. Depois de mais uma refeição, o mutante insaciável ainda quer mais e nada na direção das iscas que os estagiários jogaram. Ao se aproximar, o predador afunda e então começa a nadar em volta da embarcação. Sem conseguir vê-lo, o grupo começa a procurar por sinais dele e uma das estagiárias acaba se aproximando demais da borda. Como o animal mutante não rejeita uma refeição, ele salta para fora da água e abocanha a jovem. Sabendo que não poderia fazer nada para ajudá-lo, o Ruivo pega seu arpão e acerta o disparo no coração do tubarão, que engole o corpo da moça como se fosse um pequeno aperitivo. Achando pouquíssimo provável que o tubarão tenha sobrevivido a um disparo de arpão no coração, o capitão Sterling libera as praias que estavam interditadas e faz uma visita à equipe do aquário, parabenizando-os por terem finalmente matado a criatura. Com as praias liberadas, a população local finalmente pôde realizar a competição anual de surf, mas o que eles não esperavam é que na verdade o tubarão está mais vivo do que nunca, e durante a transmissão do campeonato, o animal surge na costa e começa um verdadeiro rodízio de carne humana, devorando diversos surfistas que entram em pânico. No aquário, enquanto o capitão está os parabenizando, um dos estagiários se revolta com Marshall, pois foi graças a ele que seus dois amigos morreram. Se o demente não tivesse os obrigado a caçar o animal, todos da equipe ainda estariam vivos. Revoltado com o homem dizendo que não tinha culpa, o homem parte pra cima dele, mas é segurado pelo Ruivo, e depois que os ânimos se acalmam, uma policial chega correndo no local e avisa para o capitão Sterling sobre o ataque no campeonato de surf. Decidida a acabar com essa criatura monstruosa, a doutora Yost bola um plano. Sabendo que os tubarões detestam os golfinhos, ela planeja usar o som dos mamíferos através de alto-falantes para encurralar o animal em um ponto que estará lotado de iscas com dinamites fornecidas pela polícia, que explodirão assim que forem ingeridas. O grupo se divide em dois barcos e enquanto os biólogos procuram pela localização do tubarão através do sonar, os policiais
policiais começam a jogar os alto-falantes na água para guiar o animal até a enseada. Como uma última etapa antes de começarem, o capitão Sterling começa a evacuação de todas as praias e o fechamento do trânsito costeiro. No barco do Ruivo, a tripulação começa a jogar as iscas na água e ligam os alto-falantes. Assim que o tubarão aparece no sonar, o policial percebe que ele está indo na direção errada e decide usar o barco para encurralá-lo. Mas o animal é extremamente inteligente e se esconde embaixo da embarcação, muito perto para os aparelhos de detecção o localizarem. Tentando encontrar o tubarão, a policial que está acompanhando o capitão começa a olhar ao redor, mas como não conseguiu encontrá-lo, a mulher então decide ir para um ponto mais alto do barco para ter um maior alcance visual e então se pendura do lado de fora, tentando chegar na parte frontal da embarcação. Mas nesse exato momento o bichão das 5 cabeçona nada até o fundo e depois começa a subir rapidamente, se chocando com o barco, derrubando a policial. Vendo sua colega na água, o capitão Sterling corre até a beirada e começa a disparar contra o animal, tentando afastá-lo. Mas além de insaciável e inteligente, a criatura também parece ser blindada. Sem sofrer nenhum tipo de dano, o tubarão morde a mulher e enquanto uma das cabeças devora a parte superior do corpo, a que fica no lugar da barbatana caudal come a parte inferior da policial. Depois da refeição, o monstro começa a perseguir a embarcação do oficial, que pede por ajuda no rádio, enquanto acelera o máximo possível para sobreviver. O policial deixa o barco acelerando em direção à enseada e corre para a parte traseira, onde começa a fazer diversos disparos, mas percebendo que não seria o suficiente, o rapaz então pega alguns explosivos e começa a jogá-los na água, tentando matar o animal, mas mesmo as dinamites não conseguem causar nenhum tipo de dano significativo. O tubarão enfurecido então dá uma baita cabeçada na parte traseira da embarcação, destruindo as hélices e deixando o policial sem ter como se locomover. Como seu plano de levá-la até as iscas não deu certo, o capitão Sterling começa a jogar algumas bombas na água para guiar o animal na direção que precisava e então liga os alto-falantes, deixando-o extremamente incomodado. Para fugir do som, o peixe loucão de cianeto começa a nadar na direção da enseada, mas no meio do caminho acaba raspando em uma rocha e graças a isso, o arpão com o localizador acaba caindo. Verificando nos equipamentos de monitoramento, a doutora Yost vê que o animal parou de se mexer e sem maneiras de saber onde ele está, eles começam a mexer as iscas para atraí-lo, mas com isso eles acabam atraindo um tubarão branco comum. Ao verem a barbatana na água, o grupo começa a se preparar e assim que o predador morde a isca e se afasta o suficiente da embarcação, o Ruivo aciona o detonador, fazendo o coitado do tubarão xereta em pedaços. Acreditando que deram um fim na fera de 5 cabeças, o grupo começa a comemorar, mas no fundo do oceano, a real criatura mutante começa a devorar os restos do seu parente. O bicho chegou no nível do canibalismo. Depois de fazer a refeição de seu primo, o tubarão dá uma cabeçada na hélice do barco, assim como fez com a embarcação do policial. O Ruivo então conta sobre as avarias ao capitão Sterling, mas com os 2 barcos danificados, não há nada que eles possam fazer além de esperar o apoio aéreo que o policial solicitou. Enquanto esperam, um tubarão mais uma vez investe contra o barco e derruba uma das estagiárias. Um outro funcionário do aquário mergulha na água e juntos eles começam a nadar de volta para a embarcação, ao mesmo tempo em que são perseguidos pelo monstrengo. Quando o tubarão está quase os alcançando, Marshall joga o arpão e acerta uma de suas cabeças. O único problema é que a corda que estava presa ao tubarão acaba ficando enrolada em sua perna, puxando para a água, onde ele é ferozmente devorado. Agora Ruivo pega diversas armas que ele mantinha escondida na embarcação e distribui para o grupo. Assim que o tubarão se aproxima mais uma vez, eles começam a fuzilar o animal, que mesmo sofrendo diversos ferimentos, continua vivo e foge. Nesse exato momento, o helicóptero de resgate se aproxima e começa a perder altitude para poder alcançar o barco, e quando está a poucos metros de distância, o tubarão salta a uma altura de mais de 20 metros e abocanha a aeronave em pleno ar, derrubando-a na água e causando uma enorme explosão com o impacto. No fundo do oceano, podemos ver que o helicóptero destruído caiu por cima da criatura, que está desacordada, mas ainda viva. Assim que o animal recobra a consciência e começa a se mexer novamente, a tripulação percebe que mesmo depois de todos aqueles ferimentos, o tubarão ainda está vivo. E galera, é agora que Ruivo pega seus últimos explosivos e os prende a um anzol gigante. Assim que o predador se aproxima, o homem salta do barco bem em cima do tubarão e enfia o anzol na barbatana dorsal do animal. E depois de alguns segundos sem movimentação na água, uma grande explosão acontece e uma enorme mancha de sangue se forma a poucos metros de distância. Preocupados, a tripulação começa a procurar por sinais de Ruivo, acreditando que ele se sacrificou para acabar com a criatura. Mas poucos segundos depois, o rapaz
Topaz emerge e sobe no barco, onde todos comemoram felizes por finalmente terem matado o maldito tubarão mutante. E assim encerra-se os terríveis e sanguinários ataques do tubarão de 5 cabeças. Mas e vocês, o que fariam para sobreviver aos ataques do tubarão demente? Acham que conseguiriam escapar dessas 5 cabeçonas satânicas? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!